Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do YungasCast, desta vez também com dois convidados super especiais, presentes da Subway, vieram diretamente de São Paulo para a gravação desse episódio. Marcelo Zainco, diretor de operações da Subway, Giovanni Oliveira, coordenador de performance, vão contar para a gente um pouco dos desafios, dos bastidores dessa relação entre franqueador e franqueado e um pouco da trajetória deles nos últimos anos. Meu nome é Marcos Salles, sou um dos cofundadores da Yungas, vou conduzir aqui o episódio de hoje, junto com o Guilherme Heitz, nosso CEO, vai participar aqui desse bate-papo. Marcelo, Giovanni, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, a gente que agradece. Estamos bem felizes de estar aqui, podendo bater esse papo aqui com vocês. Legal. Para a gente começar, Marcelo, eu queria que você contasse um pouco para a gente da sua trajetória, né? A gente vem acompanhando o seu trabalho há alguns anos, né? Depois a gente pode entrar um pouco nesse detalhe, mas como que você chegou, né, nesse papel de hoje estar como diretor de operações da Subway, mas acho que essa trajetória em contato com a Subway vem de muito tempo antes, né? É verdade. É uma história curiosa, eu acho que diferente, né? Não tem... São poucos os profissionais que fazem o movimento que eu fiz, né? Que foi um movimento contrário. Eu acabei começando como empreendedor para depois vir trabalhar na corporação, né? Mas minha história com a Subway começou um pouquinho antes. Eu sou formado em publicidade, fiz um MBA em marketing, né? Pós-graduação em administração. E aí queria trabalhar com marketing esportivo e onde a coisa estava acontecendo no começo dos anos 2000 era em Londres. E aí fui para Londres para tentar pleitear uma cadeira lá para fazer mestrado em Londres. E aí, para me manter lá e estudar, eu precisava ganhar o dinheiro deles, né? Libra sempre foi muito mais alto que o nosso aqui. E aí eu precisava procurar algum lugar para trabalhar. E aí, no flatzinho que eu encontrei ali, tinha McDonald's, tinha Subway, tinha tudo. Deixei currículo em todos os lugares para fazer coisa. E quem me chamou, a única que me chamou foi a Subway. E aí comecei a trabalhar na Subway, né? Eu abri a loja, fazia sanduíche. Comecei a trabalhar efetivamente, como a gente chama, os nossos colaboradores de base como artista do sanduíche. Então, peguei muita ideia do que precisava ser feito. No começo, quando eu abri a loja, eu abria sozinho, então eu tocava, fazia pão, fazia as produções, e daí com 10 horas da manhã abria para o público, é, e a gente tinha que formar um atendimento um pouquinho mais robusto, que começava a chegar gente. Até às 10 horas eu tocava o café da manhã sozinho, né? Então, isso me deu uma... Foi interessante que me deu uma experiência, mas principalmente um senso de propósito ali muito grande. Eu gostava efetivamente do que eu estava fazendo, eu adorava aquilo, né? E aí foi muito interessante, eu acabei precisando voltar para o Brasil no outro ano por um problema familiar. E aí eu estava colocando a mão na cabeça, né? Pô, mas eu era feliz lá, né? Eu gostava daquilo. E, coincidentemente, a Subway estava começando esse processo de desenvolvimento no Brasil, né? De expansão. Aí fui na primeira Subway que abriu em Curitiba lá, fui lá, me apresentei, achando, trabalhei e tal, né? E aí me trouxeram, me colocaram em contato, né, com o agente de desenvolvimento da época. E, e aí eu falei, olha, como é que eu faço? Posso tentar ter uma Subway? E aí posso virar franqueado? E daí, na época, eu estava morando em Curitiba e ele me deu a opção. Se quiser franqueado em Curitiba, não dá mais, mas daria Londrina e Balneário Camboriú ou Itajaí. Daí eu falei, tudo bem, então, vou Santa Catarina, mais pertinho, vamos, topo. Me juntei com um colega de faculdade, né, que também tava num momento aí direcionando a gente com 24, 25 anos, né, na época. E aí vamos entrar de cabeça? Vamos. Juntamos tudo que a gente tinha de dinheiro, tiramos pegamos de tudo quanto é lado, conseguimos montar o primeiro restaurante em Itajaí, Santa Catarina, abrimos em 2006. Foi o restaurante número 27 do Brasil. Caraca, na época. Nossa. Então, vamos pensar aqui que a Subway chegou a ter mais de 2.300 restaurantes. Hoje a gente tem 1.500 abertos e operando, né? Depois de todos esses anos. Mas ali a gente começou, e eu comecei, como era muito incipiente também a marca no Brasil, então os franqueados que
se dedicavam mais, que tinham mais interesse de ver aquilo, levantava a mão, a gente tinha os boards, a gente era muito próximo, esse senso de comunidade, principalmente com os primeiros franqueados, era muito forte. E sempre participando ativamente, sempre querendo fazer mais, sempre tentando desenvolver alguma coisa, pedir autorização para a marca, sempre. Posso testar desse jeito, e eles acompanhavam. E muitas das iniciativas e das coisas que a gente acabou desenvolvendo como franqueado, acabou sendo aplicada, né? Essa é uma história, né, fazendo uma parte, essa é uma história bastante recorrente, né, em muitas, mesmo as histórias do fast food, né? Muita coisa boa vem do chão do restaurante. A Perfeito. gente precisa aproveitar esse conhecimento e esse carinho que o franqueado tem com a marca para a gente conseguir se desenvolver, né? A Subway foi evoluindo, né? A gente só vendia submarino de 30 centímetros. Depois eles, cara, vamos cortar no meio. Daí foi a primeira coisa, veio do franqueado. Daí veio do franqueado da Califórnia, o negócio de vamos tostar os sanduíches, vamos. Daí começa ali, dá certo e depois a coisa se expande, né? E eu sempre tive muita vontade de fazer mais, né? Então o tempo todo eu participando dos boards, né? Pela minha formação de marketing, mas principalmente querendo ver esse crescimento da franquia. E aí, em 2015, né, a Subway é uma empresa, né, já entrando no conceito, que a Subway tem quase 40 mil restaurantes no mundo inteiro, né? Então, é uma empresa que começou em 1965, em Connecticut, nos Estados Unidos, com um jovem de 17 anos. Então, com 17 anos, queria fazer uma faculdade, precisava de dinheiro. E aí emprestou de um amigo do pai dele $1.000 e começou a Subway. Caraca. E aí começou com os restaurantes próprios deles, começaram a franquear só na década de 80, mas de 65 a 80 foram desenvolvendo o negócio. E aí a coisa aconteceu. E esse fundador, o Fred De Luca, em 2015 ele faleceu. Ele teve uma leucemia, o negócio foi muito rápido, assim, em um ano depois que diagnóstico ele acabou falecendo. E a Subway, né? Sempre ele era um cara super ativo, super engajado, né? E aí a Subway ficou meio que, né? Entrou em 2015. E aí começou a se juntar com os nossos próprios problemas, né? 2015, 2016. Então, nossos problemas aqui de país, né? Socioeconômico, político, social, né? A coisa degringolou um pouquinho ali. E aí a gente começou a fechar restaurante no Brasil, que era coisa que não acontecia normalmente. E aí começou essa. Opa! E aí a gente, né? Tempestade perfeita, né? Lá fora, né? A Subway também um pouco confusa dos próximos direcionamentos e a gente aqui tentando. E aí, com essa verve de marketing também, eu peguei e eu e minha esposa, né? Que também é franqueada e era franqueada da Subway, né? Me ajudou bastante nisso. A gente desenvolveu um projeto chamado Subway Family. O que era? Daí a gente chegou para a alta liderança da Subway na época, né, para o time de marketing e para os agentes de desenvolvimento, falar, cara, vamos fazer uns vídeos. Eu vou como franqueado e aí a gente contrata uma equipe para ir junto conosco. Vamos percorrer, né? Na época a Subway era dividida em 13 territórios. Vamos percorrer cada território e contar tudo que a gente já fez e mostrar aos franqueados para ver se a gente dá uma vibrada e ver se a gente, né? Ganha um fôlego aí para mostrar, olha o tamanho que é a Subway, vamos continuar, vamos brigar junto, vamos fazer a coisa acontecer. E aí a gente fez esse projeto e percorremos aí em 6 meses, fomos para todos os territórios. Os vídeos estão no LinkedIn, é legal de dar uma olhada, de vez em quando eu retomo lá para matar as saudades. Só que para mim ali, aí o jogo mudou. A hora que em 6 meses eu comecei a rodar o Brasil inteiro, por mais franqueados que eu conheci. Você como E eu franqueado, via, né? e eu como franqueado olhava e falava, cara, eu preciso ajudar essa turma. Preciso ajudar, assim, acho que preciso mostrar que tem um outro mundo ali, que dá para fazer coisa melhor. Então, eu entendi que o problema era um pouco mais complicado de se tratar. E aí fiz esse projeto, foi muito legal, foi para fora, os presidentes, a turma lá de fora vibrou com o projeto também, ficou super feliz, foi legal. Eu fui para as convenções mundiais lá, o pessoal me reconhecendo e falando, foi bem legal.
E aí a própria Subway Brasil assim falou, ó, você não pensa em entrar e tal? Eu falei, cara, não tô preparado ainda, né? Como eu falei, eu comecei essa trajetória como empreendedor, preciso me preparar, eu acho que vou trabalhar. E aí veio tudo, né? De 2019 começou a história de pandemia, eu fazendo 40 anos também, e aí eu falei, cara, eu quero fazer mais por essa marca. A marca Subway, né? E eu tenho um senso de propósito muito forte para com a marca e principalmente com os franqueados. É, a Subway me deu tudo que eu tenho, né? O cara que saiu da faculdade com 25 anos, então eu me casei Hum. com a Subway, meus filhos nasceram com a Subway, tudo com a Subway. Eu preciso devolver e fazer algo mais Legal. por essa empresa. Então, isso começou a crescer de uma maneira tão, tão forte dentro dos meus pensamentos ali que eu falei, a hora que tiver oportunidade, agora eu vou me preparar bem e vou levantar a mão. E foi o que aconteceu em 2020. Aí apareceu uma cadeira para ser o head de operações na época, né? Como gerente de operações sênior, né? E aí eu me candidatei, passei por um processo seletivo, né? Quase 6 meses de processo seletivo aí, bastante gente boa concorrendo também, e por fim eu fui selecionado para assumir essa cadeira. E desde então, entre idas e vindas, um pequeno hiato aí, daí me desenvolvi também dentro da empresa, passei de gerente sênior para diretor de operações, depois diretor de operações e treinamento e hoje diretor sênior de operações e treinamento. Então, acho que eu fiz o caminho inverso, mas que me dá muita confiança e propriedade para tratar os problemas que todas as redes têm, com a Subway também não é diferente, né? Então, tô bem satisfeito. Acho que a gente começou agora um momento novo para a Subway no Brasil, bem forte, e a coisa já começou a acontecer. A gente está cada vez mais reconectado com os franqueados, a coisa. E aí, numa rede de 1.500 restaurantes, mais de 1.500 restaurantes no Brasil, né? Com uma comunidade entre artista, sanduíche, gerente, franqueado, mais a nossa turma aí no escritório. A gente está falando de mais de 10 mil pessoas. A gente precisa se unir, a gente precisa fazer a coisa acontecer, e aí é esse o trabalho que a gente está desenvolvendo agora que já está acontecendo. Ô Marcelo, eu vou pegar um gancho aí, cara, história incrível, assim, acho sensacional. E eu também, como sou um cara que sou apaixonado por jornadas empreendedoras, sempre me conectei muito com isso. E aí, nesses 7 anos que eu estou dentro do franchising, uma das coisas que a gente mais tenta fazer do lado de cá, a gente já estava falando um pouco sobre isso antes aqui de começar a gravação, como que a gente consegue replicar boas práticas, né? Acho que esse é um dos grandes benefícios que uma rede de franquia tem, ela poder, Perfeito. né, Uhum. replicar boas práticas. E aí o fato de tu vir da cadeira de franqueado, eu imagino que isso deve ser uma credencial maravilhosa, porque quando franqueado que tu vai conversar para qualquer coisa, ele fala, não, isso não dá para fazer, eu falei, cara, veja bem, Uhum. né? Tipo, eu já tive na tua cadeira. Então, assim, como que é essa relação? O quanto isso te ajuda no teu dia a dia quando tu conversa com o franqueado, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho disso, assim. E não é só com o franqueado. Eu fui artista sanduíche, né, durante quase um ano da minha vida. Sensacional, E sensacional. aí, quando eu abri o primeiro restaurante, também em Itajaí, eu era o gerente do restaurante. Eu ficava ali até abrir o segundo, o terceiro, depois precisou ter uma estrutura, né? Eu cheguei a ter 12 restaurantes, né, com o dinheiro do primeiro, tá? Uhum. Não botamos mais Cara. dinheiro. O dinheiro do primeiro a gente conseguiu construir aí, né, até 12, chegamos em 12 restaurantes, né? Então, o fato de eu ter, como pessoa física e como pessoa jurídica, um conhecedor um pouco do business da Subway, né? Porque artista de sanduíche, gerente, franqueado multiloja, membro do board. Daí eu falei, opa, talvez tenha chegado no meu limite como franqueado. Quero continuar evoluindo dentro dessa marca. Aí passo para a cadeira corporativa para fazer. Então, mesmo quando a gente roda o Brasil e vai nos restaurantes, e na conversa a gente gosta dessa proximidade com a turma do que trabalha nos restaurantes, então, para falar com o gerente, para falar com o artista de sanduíche, é aquilo que eu trouxe de confiança. Assim, legal,
E vamos trocar, vamos entender. Tô entendendo, talvez possa ser um negócio diferente, mas tem muito subsídio aí para estimular e para mostrar que sempre vai ter um caminho melhor para a gente fazer ainda mais e ainda melhor, né? Então, eu gosto muito dessa conversa, sou um cara que gosta principalmente de escutar e aí tentar mostrar que existem vários caminhos aí. Ô, Marcelo, dentro dessa. Desculpa, interrompi o. Não, pode seguir, depois Não, eu ia só, é porque eu fiquei curioso com relação a uma coisa, assim. A gente tem. Eu vejo que a gente tem um desafio muitas vezes, né, quando a marca é de fora, que é tropicalizar as coisas, né? Então, assim, tem uma cultura do Brasil que é muito peculiar, né? O próprio Brasil, dentro do Brasil, já é um desafio, porque muda de região para região, né? São vários Brasis. Sim. Mas eu queria entender um pouquinho, assim, como que é esse desafio de vocês, né? Porque tu trouxe ali quando tu estavas contando de o franqueado traz algumas coisas, tal, a gente leva. Como que é esse trabalho assim de conseguir lidar, explicar e tropicalizar as coisas assim? Isso funciona legal? Funciona, e aí é uma outra parte que eu gosto muito, né, por tratar não só de operações, mas principalmente de treinamento. Então, a hora que você pensa no teu treinamento de hoje é a operação do futuro, né? Então, eu preciso treinar essas pessoas, eu preciso trazer um conteúdo cada vez mais simples, né, de uma forma que converse com todos os níveis dentro dos restaurantes e também dentro da estrutura do franqueado, né? Agora a gente está cada vez mais incentivando dentro de uma política global, mas que faz total sentido de fortalecer os grupos de franqueados, né? A gente formar grupos mais fortes. Franqueados, estamos promovendo já algumas uniões de franqueados para formar grupos mais robustos, com um plano de negócios para frente. Então, esse cuidado a gente tem tido, né? E aí acho que dá para a gente puxar um pouco do trabalho que o Giovanni faz de compilação desses dados, né? A gente gera muito dado. Como é que a gente mastiga esse dado para cada um dos perfis dos públicos que a gente precisa fazer com que eles se desenvolvam e que consiga executar bem o trabalho deles, né? E aí, junto com toda essa análise de dados e com o nosso time de treinamento, a gente define o tipo de ferramenta, o tipo de treinamento ou tipo de webinar que a gente vai fazer, ou vai ser a gente faz treinamentos, hoje a gente chama treinamentos em bolsões, que daí a gente tira o gerente, o artista de sanduíche do restaurante para estar junto conosco e entender como é que a coisa pode funcionar diferente. E aí esse cuidado aí, hoje, e vocês também têm parte ativa nisso agora, com análise de dados, né? E eu falo da Yungas porque a Yungas tem um baita relatório. Os relatórios, né, tem um campo de relatório muito interessante e que hoje nos ajuda muito a fazer a coisa acontecer. Legal. Eu ia puxar um gancho agora, pedir para o Giovanni contar um pouco também da trajetória, não, né? Acho que é o segundo contato também que você está tendo com a Zamp como um todo, né? Com o Subway. Então conta um pouquinho, né, da tua trajetória e um pouco dessa parte que o Marcelo puxou de gancho aqui em termos de dados, como que funciona no dia a dia. Perfeito. Bom, eu tenho hoje 6 anos de experiência no fast food, né? Eu nasci na Zamp, quando ela ainda é Burger King do Brasil, e por formação, né, sou engenheiro de alimentos na USP, só que no final da minha faculdade eu via que eu tinha uma paixão muito grande por marketing, recebia muito feedback das pessoas que eu era criativo, então antes mesmo de entrar no mercado de trabalho eu já queria entrar no marketing de uma grande empresa, né? E aí eu tive a oportunidade de entrar na Burger King Brasil, mas inicialmente no time de operações, e aí eu tinha aquele sonho de fazer parte do marketing do time também, né, que é um time muito admirado. E passei 2 anos no time de operações e eu vejo o quanto aquilo foi importante para mim, porque, né, quando você dá suporte para as lojas, você entende a dor do seu colaborador, a dor do gerente, e querendo ou não, todo o nosso trabalho do corporativo, a ponta final é o campo, é a loja. Então, a partir do momento que você entende o ponto de vista dele, você começa a ter muito mais cuidado com as ações que você vai descer, dos planos de ações que você vai fazer, como que é a comunicação com a loja. Inclusive, eu trago muito dessa bagagem que eu tive nesse início de experiência na Burger King Brasil em operações, no tato que a gente tem hoje para descer as nossas ações para o franqueado, né? De a gente poder ter uma eficácia e um bom resultado sem causar fricção na operação, por exemplo, né? Então, esse início que eu tive em operações e não ter entrado diretamente no marketing foi essencial para mim e é um conhecimento que eu uso até hoje, né? E aí, posteriormente, eu pude entrar no time de trade marketing do BK, acabei passando depois pelo KFC. Eu tive um ano de hiato do fast food, eu trabalhei na JBS, no time da Seara Margarinas, e foi uma ótima experiência também, porque eu estava há 5 anos no fast food e eu pude entender como funcionava um pouco do varejo indústria.
E eu vi acho que uma coisa muito rica que eu aprendi nessa experiência foi o quanto que o varejo de indústria consegue criar ocasiões de consumo, de olhar para o consumidor, de propor novos produtos, né? Tem uma relação comercial completamente diferente, né? Porque você tem como intermediário os mercados, distribuidores, é diferente da gente que tem a nossa própria loja, tem o franqueado, mas tem uma questão ali de produto que é muito legal, que ainda vejo muito a ser explorado no fast food, né? De olhar mais um pouco para o nosso consumidor, entender quais são as ocasiões de consumo que ele tem hoje e a gente começar a construir um portfólio que atenda a esse tipo de perfil, né? E acho que isso foi algo legal de trazer da indústria, voltando agora para o fast food, né? E aí, então, voltei para a Zamp, né? Voltei meio que para duas casas ao mesmo tempo, né? A casa que me formou, que era a antiga Burger King Brasil, e para a marca Subway, que é uma marca que, sou super apaixonado, sou extremamente fã do produto, eu venho aí numa rotina super saudável nos últimos tempos, então eu tenho essa paixão pela marca. E aí, me juntando, acho que todo esse conhecimento que eu tive, né? Passei por trade marketing, por uma gestão de custo, por inteligência operacional, inteligência comercial, né? Quando eu trago todo esse conhecimento, né? Acabou juntando isso hoje na coordenadoria de performance que a gente tem hoje, onde a gente consegue justamente pegar toda essa riqueza de dados que a gente tem no sistema e conseguir traduzir em rotinas que sejam eficientes para o nosso time de operações, em que a ponta final seja trazer mais visibilidade para o franqueado. E tem um ponto super legal da Subway que né? Ela é uma marca, se falar no âmbito territorial, a gente tem 1.500 lojas, está presente, se não me engano, em todos os estados do Brasil. Sim, Exato. mais de 500 municípios. Mais de 500 municípios, então tem uma riqueza muito grande até do que os franqueados vêm fazendo, né, em cada uma das operações, então a gente consegue identificar franqueados que conseguem performar muito bem a plataforma, consegue ter um alto índice, um indicador, a gente coletar esse know-how, transformar num conhecimento e trazer como plano de ação para o nosso sistema de franquias. Então, meu papel acaba passando por isso e trabalhar com um sistema que tem 1.500 lojas me facilita muito para conseguir coletar essa informação e devolver para o sistema em forma de resultado. Eu vou fazer um gancho aqui, até a gente não costuma fazer tanta pergunta relacionada a Yungas especificamente, mas tu trouxe uma questão aqui que me trouxe bastante curiosidade. Como que foi essa mudança do antes e do depois? Acho que se vocês puderem comentar um pouquinho, porque quando a gente conversou lá atrás, né, Marcelo? Sim. Existia um desafio muito grande, estamos falando de uma operação extremamente complexa, uma operação clusterizada, que tem todas as suas peculiaridades, como tu acabou de trazer, e que provavelmente tecnologia é algo que ajuda muito vocês, né? Como que foi esse antes e depois, assim? Não, ajudou muito, né? E acho que dá para fazer uma parte aqui, é interessante contar, porque os nossos caminhos já tinham se cruzado um pouco antes, né? A Yungas, lá atrás, quando eu era franqueado, a liderança da Subway falou: olha, tem um projeto lá em Florianópolis e tal, o pessoal está querendo trazer uma plataforma diferente e tal, você testa pra gente? Eu falei, testo, isso em 2018, 2019, né? E aí a gente começou a conversar e eu conversei com o Marcos lá atrás, né? E o negócio acabou não andando. Depois, em outro momento, por outros profissionais dentro da Subway, a Yungas apareceu de volta. E aí, em 2024, né, final do ano, quando a gente formalizou, não, a Yungas vai ser o nosso parceiro agora, principalmente aí para essa comunicação franqueadora-franqueado. Aí o Marcos me mandou uma mensagem assim, falou, pô, Marcelo, não sei o quê, eu ia te mandar boas-vindas aqui, a gente já se falou 5 anos atrás, e daí que a gente resgatou a história e falou. Então, é muito interessante ver o caminho que as coisas tomam também, né? E por que as coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer, né? Então a gente tá super satisfeito hoje. A comunidade Subway abraçou o Yungas também, né? A gente tenta falar, pessoal, é portal Subway. Não, é Yungas. Não, manda um Yungas, né? Agora não é manda mensagem, manda um Yungas. Virou cultural, né? Virou. E agora a gente está conseguindo, né? E eu acho que esse primeiro momento era isso, a gente queria abrir esse diálogo com toda a comunidade Subway, que realmente, através da tecnologia que vocês desenvolveram, tem nos ajudado. E agora a gente está pensando em mais coisas. Daqui a pouco a gente vai demandar mais vocês aí para a gente evoluir dessa comunicação para algumas outras features aí que pode ajudar. Até uma curiosidade, né? Quando a gente começou o projeto, e aí acho que o Marcelo já contou muito assim o quanto isso acabou mexendo até com a nossa ansiedade, né? O projeto vai, não vai, né? Então a gente tem muito isso.
Mas do lado de cá a gente também aprendeu muito a trabalhar por trabalhar bem focado em enterprise, em grandes contas, isso é muito comum, né? Essa complexidade de venda e que tem que convencer vários chapéus, vamos dizer assim. Mas quando a gente iniciou o projeto, né, a Isa chegou para mim e falou, Heights, o pessoal quer implementar em 30 dias. Aí eu falei assim, o quê? 1.500 lojas em 30 dias? Então, assim, do nosso lado, cara, é um aprendizado incrível, né? Eu sempre digo assim, que a evolução que a gente consegue fazer em produto e a gente ser um produto que consegue ir melhorando muito para operações complexas está associado a ter clientes muito bons. Né? Então, assim, o que a gente consegue aprender com clientes que têm esse nível de maturidade, estão ouvindo a história aqui da Subway, quanto tempo, tudo que vocês já vivenciaram, isso para nós é uma troca riquíssima, assim. Então, eu vejo que essa relação é uma relação muito de ganha-ganha, assim. Do nosso lado, o que a gente consegue trazer muitas vezes cara, quais são as outras práticas que as outras operações, né? Então, o que um cara ali da Odonto Company está fazendo de legal que poderia ser feito na Subway, vamos supor, né? Exato. Então, que não é concorrente, não tem nenhuma correlação, mas às vezes é uma prática que pode ser... Isso é o que a gente consegue. Mas na contrapartida, a gente está conversando com pessoas que têm experiência incrível, assim. Então, o que vem para produto, normalmente são ideias que vêm do cliente, né? Às vezes a pessoa fala assim, pô, que genial isso aqui que foi feito lá no produto. Na verdade, foi algum cliente que trouxe, né? Não, e até o fato desses dois exemplos que o Marcelo trouxe da própria Subway, né? Então, o fato da Subway vir o lanche cortado em 15, 30 veio de alguém do franqueado, de fazer o forno lá, de vir o lanche quente, né? Então, acho que do nosso lado a gente acha que, pô... muito parecido, né? É isso. E só complementando esse ponto, né? Às vezes a gente vê na linha do produto ir crescendo conforme, né, as demandas vão vindo. Boa parte das segmentações, dos níveis de permissionamento que a gente tem hoje, talvez se a gente tivesse começado com um projeto lá no nosso segundo, terceiro ano de vida, lá atrás, né, os caminhos teriam sido diferentes. E aí acho que as coisas realmente, acho que acontecem no momento que tem que ser. Quando a gente fez esse primeiro contato, a gente não estava preparado, na verdade, para atender. Essa é a conclusão que a gente chega hoje. Então, assim, A forma evoluiu. o empreendedor, ele tem muito esse negócio, né? Ele vai lá e tal, mas às vezes ele não tem consciência, porque naquela época, quando a gente conversou, a gente não atendia nenhuma operação com mais de 1.000 lojas, né? E aí agora, quando a gente começou a atender a Subway, acho que a gente já atendia algumas operações, né? Então, isso também foi fundamental, assim, para a gente poder ganhar maturidade e conseguir fazer um bom projeto. Tem dois pontos legais aqui também, né? Que, né, primeiro ponto é o valor que ela entrega pro franqueado. Né? Antes o franqueado dependia de e-mail, de WhatsApp, não tinha um padrão, não tinha um SLA. Então ele, né, tinha uma expectativa de ter um retorno que hoje ele tem maior visibilidade dentro da Yungas, né? E hoje a gente conseguindo centralizar, né, as diferentes funcionalidades que a gente utiliza dentro da plataforma também facilita para o franqueado, porque ele está ao mesmo tempo cuidando de inúmeros indicadores da operação, ele precisa ter um portal único onde ele saiba encontrar as informações de uma maneira rápida e efetiva, porque a operação dele está rodando, né, 7 dias por semana, né? E o legal da gente padronizar, né, toda a comunicação via Yungas, né, que no passado a gente era WhatsApp e e-mail, hoje eu, como dados, por exemplo, eu consigo ter visibilidade da volumetria dos temas que estão sendo mais frequentes do franqueado. Porque, por exemplo, né, eu tenho, às vezes, um tema que ele tem inúmeros chamados, mas a verdade é que ele não deveria existir. Só que quando ele acontecia por e-mail, eu não tinha visibilidade disso. E, às vezes era a falta de uma comunicação, era um processo que estava desenhado de forma errada. Então, hoje ele acaba até sendo, para mim, um direcionador estratégico de conseguir até cascatear para outras equipes internas. Ó, pessoal, se vocês estão recebendo muitos tickets a respeito de um tema específico, talvez não é porque a necessidade de franqueado está grande, mas talvez a gente tenha que rever o processo para essa fila nem existir. Eu acho que essa é a principal ganho que eu tenho com a plataforma hoje, que eu consigo gerenciar esses temas, conseguir atacar na raiz e garantir que o franqueado esteja mais preocupado com a operação em vender e com menos problemas operacionais que ele dependa mais da franqueadora. Entendeu? Então, acho que esse é o grande ganho que a gente tem com a Yungas hoje, por exemplo. Isso trouxe é incrível, assim, porque hoje um dos desafios também que a gente acaba tendo é o seguinte: a gente não adianta entregar as ferramentas e elas não serem utilizadas. Então, a gente tem esse desafio, né, de conseguir direcionar e às vezes não necessariamente a franqueadora tem esse nível de maturidade de olhar para lá e falar, pô, cara, tem um gargalo aqui. Isso aqui é um gargalo e, como tu acabou de trazer, nem deveria o pessoal estar pedindo isso. E é o que mais está pedindo. Então, pô, vamos corrigir. Então, esse é um dos grandes ganhos, onde eu sempre comento que é onde a gente vê o ROI, muitas vezes, ali. Exatamente. Né? E que uma operação que não utiliza esse benefício, ela, às vezes, não vai ver o valor que pode entregar, né? Exato. Perfeito. Não, sem dúvida.
Eu achei muito interessante o que você falou também desse negócio, né? E essa sensibilidade, né? De vocês trazerem, não estávamos preparados, né? A hora que a gente olha para o retrovisor, é muito fácil a gente ver. Na época, você está fazendo o teu melhor dentro daquilo que você tem na mão e você está tentando fazer a coisa acontecer, né? Então, nas nossas conversas e nessa reconexão aí desse momento atual com os franqueados, a gente precisa levar. Tem muito franqueado que é saudosista de um tempo que não existia a concorrência que existe hoje, que não existe a tecnologia, que não existe, que a gente ganhava um dinheiro que talvez hoje é mais suado. Então, aquele tempo não vai voltar. Né? Não volta, daquele jeito não volta. Mas eu posso preparar e construir um tempo ainda melhor que ele. E é nisso que a gente tem que focar daqui para frente. Perfeito. Perfeito. Ô Marcelo, se você fosse olhar, talvez, com base nessa tua experiência que você teve enquanto franqueado, multiloja, enfim, olhando para trás, ou até se pudesse passar uma mensagem para os franqueados da Subway, né? Os que eles estão, às vezes, passando por algum desafio, ou para outros franqueados no geral, assim, Claro né? que que você tem de aprendizado, de desafio que você pode contar ali para a turma? Eu acho que essa divisão, né, entre franqueadora e franqueado não pode existir. Né? A gente não pode falar. Nós somos, né, a nossa presidente agora numa reunião, Fernanda Pessoa, falou um negócio que eu vou usar bastante aqui também. Nós somos um S só. Tá? A gente não pode ter essas barreiras, a gente não pode ter. A gente pode sim discordar de vez em quando, pode ter divergência. Se a gente não tiver divergência, a gente não anda para frente. Se eu falar um negócio, todo mundo baixar a cabeça e for fazer, eu não vou evoluir. Então a divergência faz parte do negócio se a gente quer melhorar cada vez mais eles, né? Então, essa postura de como franqueadora, e hoje a gente está buscando esse diálogo, é justamente para mostrar para a turma que não pode haver essa separação. A gente defende a mesma coisa, a gente quer a lucratividade do franqueado para que ele continue expandindo e abrindo loja, e nós precisamos trabalhar em conjunto para que isso aconteça. Então, é um movimento bastante interessante que está acontecendo hoje, a gente está caminhando para isso, a gente está vendo os franqueados agora cada vez mais presentes, a gente está conseguindo ver que eles, né, conseguiram aquilo que eu tentei fazer em 2018, que é botar fôlego para a turma, que nós vamos melhorar bastante ainda o que tem pela frente. Então, esse resgate dessa confiança e dessa parceria entre franqueado e franqueadora, tem que existir essa parceria e tem que ter essas regras cada vez mais claras, mais transparentes aí, né? Porque dentro de uma franquia você precisa respeitar sim um padrão, mas todos os avanços acabam quebrando padrões. Então não tem problema de eu posso tentar fazer um negócio aqui com segurança de alimento, respeitando o histórico, o DNA da marca. Vamos tentar? Vamos. Pode ser que dê muito certo e a gente expanda para como foi o Toaster, né? Fizeram em 200 restaurantes na Califórnia, hoje em 40 mil restaurantes no mundo inteiro. Né? Não, bem bacana. Então, esse é o que nos move, né? Exato. E diante disso também, é muito importante falar para quem é franqueado, dentro de uma franqueadora, a gente conta com alguns profissionais que vibram com os franqueados e que torcem muito pelo sucesso e trabalham muito pelo sucesso dos franqueados. Nesse novo momento da Subway no Brasil, eu tive a oportunidade de contratar um por um, eu fiz todas as entrevistas e uma das condições básicas era o respeito à marca, o respeito ao franqueado e essa paixão. Vocês escutaram o Giovanni falando de paixão pela Subway também. É uma marca apaixonante, em todos os níveis, e quem está lá hoje está fazendo com muito amor, muita dedicação e com muito esforço para que a coisa aconteça, tá? Não, legal. Eu queria fazer uma pergunta. Vamos estão indo na finaleira já, né? Mas eu queria fazer uma pergunta que eu gosto de fazer porque a gente já teve algumas situações no episódio do podcast, pessoas assistem e aí falam, putz, gostei do que estava aqui, quero ter uma franquia. Então a pergunta que eu gosto de fazer é quem que é o perfil de franqueado da Subway para eventualmente alguém que está assistindo aqui. Com certeza. Hoje dentro do nosso grupo a gente tem quase 850 franqueados, tá? Para essas mais de 1.500 lojas. Então hoje o nosso foco total
é fazer esses franqueados que estão no sistema atualmente se desenvolverem mais, abrir mais restaurantes, Perfeito. jogar. Então, esse é o nosso primeiro movimento. Perfeito. Mas, como eu trouxe um pouquinho antes também, dentro da postura global da Subway e estratégia global da Subway, formação de grandes grupos. Então, hoje a Subway talvez não seja para o franqueado de uma loja só, Perfeito. mas seja para o franqueado que vai chegar e vai abrir 4, 5 de uma vez, e aí vai se juntar já a um time vencedor que também está cada vez melhor estruturado e amparado. Perfeito. Não, sensacional. Acho que assim, a gente hoje está com um tempo mais reduzido, então queria direcionar já para as perguntas finais, mas querendo entender assim, o que vocês veem pela frente, né, de desafios. Se quiserem trazer de expectativa também do sistema, do Yungas também, vai ser um prazer ouvir. Cobra ele. Vai Cobra ele. registrado. Agora Tá registrado. depois ele... A gente tem grandes desafios pela frente, né? A gente recentemente entrou na Zamp, então, né, tem um período ali de estabilização operacional, de aterrissar sistemas, de criar processos, né? Essa é uma grande fase. Mas a gente tem grandes desafios aí, imagino, para o futuro, acho que portfólio, né? A gente tem feito inovações, por exemplo, né, uma mudança até cultural, né? A gente vinha sempre inovando em produtos de monte do seu jeito, e hoje a gente está vindo com padrões de receitas sugeridas, com receitas fechadas, tendo uma performance super positiva para o nosso time. Tem a parte, né, claro, de expansão, né? Hoje, se a gente olha, tem inúmeras cidades, localizações que poderia ainda ter uma Subway, por mais que a gente tenha 1.500 lojas, ainda tem uma grande oportunidade para a gente, né? E como a operação da Subway é menor, a gente pode encaixar em diferentes lugares, diferentes de outros concorrentes, que às vezes não conseguem encaixar em lugares que a gente pode estar, né? Então, acho que esse é um grande potencial que a Subway tem de expansão, por exemplo, no Brasil, né? Eu acredito que é isso. Tem mais um ponto? Não, é isso. E essa é a beleza da marca. Por isso É. que a gente chegou com 40 mil restaurantes. O fato de ser tudo, não ter gás, né? Você não ter. É uma operação, e esse é um dos temas de treinamento. A gente vai botar para baixo agora um novo manual de operações, tropicalizado. E aí, como é que eu dou visibilidade para esse manual de operações para o franqueado? Eu puxo uns highlights e mostro para ele. É simples, mas não pode ser de qualquer jeito. Você tem que fazer com esmeros, dá para fazer com excelência. Você vai trazer mais eficiência e de tempo, de dinheiro, de economia para você fazer a coisa acontecer como deve, né? Então, essa simplicidade é o que faz a Subway hoje grande do jeito que é, e a gente está bem satisfeito com o caminho que a gente está tomando. E é só o começo, a gente está muito no começo ainda, como o Giovanni bem colocou. E pelas informações públicas, o progresso já está acontecendo, né? Exato. Então, para quem está acompanhando aí pelas informações na mídia, vê que o progresso já está acontecendo, né? É isso. Perfeito. Um comentário final? Não, eu queria, assim, primeiro de tudo, agradecer. Pra gente é uma honra incrível aqui, uma pena já acabar, né? Passa muito rápido, né? A gente aqui rapidinho. tá conversando, parece que tá nos primeiros 5 minutos e já passou. Agradecer, dizer que, como eu já falei anteriormente, a gente aprende muito com operações como vocês. Eu fico muito feliz quando escuto o Marcelo falando as provocações que estavam sendo feitas lá no LinkedIn surtiram efeito, porque eu acho que hoje um dos grandes desafios do varejo como um todo é justamente a gente conseguir trazer cada vez mais tecnologia, inovação e trabalhar juntos. E eu me considero dentro desse S que tu falou, que temos que ser só um S, eu me considero dentro desse S, assim, então eu queria agradecer de coração. Não, legal, assim, do meu lado, acho que primeiro que é um prazer enorme poder receber o Marcelo depois de tanto tempo, né, da gente ter tido o primeiro contato, de ter ido, acho que algumas vezes a Itajaí, Balneário, né, fazer algumas conversas ali, ver que Curitiba também. Curitiba fomos algumas vezes também, né, se encontrar lá na sede antiga. E assim, a gente ao longo dos últimos meses, né, vem entrevistando uma série de executivos, empreendedores, e acho que eu queria deixar aqui meu relato, meu breve depoimento aqui de que acho que raras as vezes eu vi alguém, ou até na minha própria vida, falando com tanto brilho no olho, não sei se vai aparecer na câmera para todo mundo aí, mas o brilho no olho que o Marcelo tem aqui falando conosco é algo, assim, espantoso, então eu queria parabenizar pela jornada, pra gente é um prazer enorme ter pessoas como você aqui participando conosco, e certamente como parceiro de longa data e muito por vir, a gente tem muito aprendizado para vir pela frente. Então, fazendo o fechamento aqui, se você assistiu e se interessou, gostou de alguma das conversas, dos insights que
Marcelo, o Giovanni, o Guilherme trouxeram aqui no episódio de hoje. Não deixa de curtir, compartilhar esse episódio com outras pessoas também. Agradeço demais você pela audição. Se tiver interesse em conversar com a Yungas também, procure a gente nas nossas redes sociais, entre em yungas.com.br e converse com algumas dos nossos especialistas, tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção e nos vemos no próximo episódio. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Valeu.